Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre a Operação Lava Jato. Professor Lucas, eu te interrompi no final do primeiro bloco. Discorda do que falávamos? Bem, a minha posição é no sentido de que, pensando nas prerrogativas para ser ministro indicado do Supremo Tribunal Federal, que é ter uma conduta ilibada, uma reputação proba, um notório saber jurídico, não sei exatamente nesses termos, porque eu não sou da área do direito, mas é alguma coisa assim. Eu penso que existe uma resistência ao nome do Alexandre de Moraes no âmbito de alguns setores ligados à área das ciências jurídicas, do direito, etc. Isso não inviabiliza, porque ele é sabatinado pelo Senado e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e depois isso passa ao plenário. Se o plenário aprovar, ele já passa a ocupar a vaga do então ministro, a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki. O decano Celso de Mello foi uma das pessoas que, nesse meio jurídico, chancelou a indicação do Alexandre de Moraes, né? O Celso de Mello tem 2 obras do Alexandre de Moraes em que ele faz o prefácio. Agora, essa sabatina e esse processo de escolha no Senado é um jogo de cartas marcadíssimas, mais do que o truco do final de semana do Mineiro. O difícil específico desse caso é a ocorrência já pública de uma reunião extraoficial acontecida num lago em Brasília. Então, de fato, não deveria ter aparecido nada de novo ali. De fato, as suspeitas, as informações todas já haviam circulado. Agora, a Operação Lava Jato, desde 2014... ela tem um aspecto midiático muito forte, né? Ela mostra uma conexão muito grande entre seletos grupos do aparato judicial do Estado e da mídia, vazamentos seletivos, propostas onde se separa de forma muito clara quem eu vou denegrir, quem eu vou falar e outros que eu não falarei, e abre espaço para uma discussão social de divisão entre aqueles que eram coxinhas, aqueles que eram mortadela, no fundo trouxas da mesma categoria. O que é isso para vocês, assim, em termos de história? Se me permite um comentário em relação... também, professor, não? Olha, eu penso que do ponto de vista do quanto de legitimidade que o eleitor deposita no sistema político, está todo mundo se sentindo mais ou menos violado, não só por conta das reformas e da agenda política do presidente Michel Temer, mas também pela controvérsia, digamos assim, em torno do impedimento da então presidente Dilma. Pois bem, dito isso, eu penso que essa divisão na sociedade, a gente tende a uma sociedade a se polarizar, vez por outra. Isso vem desde os tempos da República Velha. Entre Luzia, Saquaremas, liberais, conservadores, e essa divisão não necessariamente ela é transposta para o âmbito da sociedade. Nesse caso, eu penso que a partir de junho de 2013, quando houveram as manifestações, abriu-se uma janela de oportunidade, digamos assim, na psicologia política brasileira, que foi consagrada numa eleição extremamente polarizada em 2014, que se refletiu nas manifestações de 2015 e 2016, quando houve o impedimento da presidente Dilma. Observa-se no ano de 2017, o ano atual, em que essas manifestações vêm perdendo um pouco de fôlego. Agora, pensar que o sistema político vai se adaptar conforme as demandas da sociedade é um desafio para qualquer sistema político. Agora, Vladimir, as manifestações de 2013, que o professor Lucas está dizendo, são aquelas ali próximas à Copa das Confederações, onde, num primeiro momento, se colocava como vandalismo, né? E que depois foi abraçada pela mídia como uma manifestação dessa classe popular brasileira que estava incomodada, então vamos todos juntos com a camisa da seleção para a porta da Fiesp na Avenida Paulista, né? E todos nós com uma sensação de que estávamos ali manifestando de forma muito digna.
fomos manipulados, Vladimir? Eu acredito, à época eu concedi entrevistas sobre a cooptação do movimento. Ele começa com a pauta social para incluir ainda mais direitos e participação, mas em um pouco momento, sim, por essa questão da depredação, a pauta muda. O discurso começa a ser contra governo, contra eventuais superfaturamento de obra e os temas sociais mesmos, de inclusão, de mais participação, de mais direitos, vão dar lugar à insatisfação com a política de governo ou, eventualmente, ao partido que comanda o governo nacional. Parte da população não se sentiu manipulada, porque, de fato, é legítimo a argumentação de excessos de todo e qualquer governo, desvios e etc. Mas outros tantos preferiram recuar. Boa parte dos movimentos foram procurar as ferramentas de participação da sociedade civil, as audiências públicas e etc., que eles tradicionalmente já faziam. Mas a grande massa é que deu essa sequência de manifestações até 2016. Eu acho que permite um pequeno comentário em relação à posição do governo em relação às manifestações. Eu vou ser bem breve. Eu penso que o governo subestimou as manifestações naquilo que compete à questão da corrupção. O governo pensou que a população não iria protestar contra a corrupção. E foi o que aconteceu. Exatamente. A população estava na rua e parte dela estava fortemente mobilizada contra o governo que via como a causa da corrupção. Sim. Eu acho só que nós temos que fazer uma distinção sobre as manifestações. Eu sou favorável a todo e qualquer tipo de manifestação. Acho que todo e qualquer tipo de manifestação é legítima, desde que ela seja ordeira. A partir do momento que você tem invasão de manifestações, de pessoa que destrói patrimônio público, destrói patrimônio particular, porque isso foi colocado na sua pergunta, no início, quando fez com o Vladimir. Essa não é uma manifestação legítima, isso é baderna. A manifestação legítima, não estou defendendo as manifestações pró-impeachment ou contra impeachment, estou defendendo apenas o tipo de manifestação. E, na realidade, as outras manifestações se deram num domingo, onde não atrapalhou a vida das pessoas e que as pessoas foram de forma ordeira. Eu acho até que as pessoas contrárias ao impeachment, se tivesse tido essa mesma postura de fazer uma manifestação ordeira, talvez ela tivesse aderido, apesar que eu acho que não houve golpe, ela tivesse aderido mais pessoas ao lado sabe o que eu delas. acho que é interessante desse debate que a gente está fazendo aqui agora? É que a manifestação teoricamente ordeira foi uma manifestação da classe média nos pontos nobres das cidades, por indivíduos de uma classe média branca, que historicamente se alia à classe rentista, que se alia a uma classe dominante. E a manifestação a favor da presidente e a favor do governo que caiu, uma manifestação que naturalmente era considerada como desordeira. É essa polarização que eu acho interessante. Com todo respeito, eu não acho que foi da elite da classe branca, não. Certo? O meu motorista me falou que tinha ido na manifestação. Mas ele foi de forma ordeira. Né? Nós não podemos colocar o nós contra eles. Esse discurso não funciona, não se evolui culturalmente no país com essa política de nós contra eles. Mas isso Na não realidade, foi, mas isso não foi o grande mote da Operação Lava Jato? O início de colocar, das manifestações, bandidos e mocinhos, os inícios das manifestações eram favoráveis não só ao impeachment, começou contra a corrupção. Né? Você teria dito no início da exposição midiática da Lava Jato. Acho que está tendo, que houve alguns exageros. Sim, houve. Quando o Ministério Público, no caso do Lula, chamou num hotel e antes de ser aceita a denúncia contra o ex-presidente Lula, o chamou de bandido, eu acho que houve um certo exagero. Sim, não tenho dúvida. Alguns vazamentos é crime, não pode vazar se está em sob segredo de justiça. O Alexandre de Moraes colocou isso, inclusive. Não pode vazar nem contra A, nem contra B. Você tem que se apurar a responsabilidade de quem vazou. Mas acho que, acima de tudo, a imprensa tem que ser livre. A imprensa tem que se manifestar. Né? A exposição midiática tem que ser de forma responsável daqueles detentores do poder. Ou seja, aqueles que têm na mão as delações. Tá certo? Mas a imprensa tem que explorar
o máximo possível. O grande temor mesmo é o emprego cronologicamente da ferramenta da mídia, da exposição, que é direito, de fato, do cidadão ter acesso à informação, para ganhos políticos eventuais dessas disputas institucionais. O Ministério Público fez vazamento ou fez convocação de coletiva de imprensa na véspera de se discutir projetos que conferiam mais poder ao Ministério Público, que se discutia mais ou menos orçamento para o Ministério Público. Então, não é só especificamente as investigações e eventuais denúncias. É o grande esquema das coisas. Então, se houver algum conluio, alguma coisa sendo discutida por debaixo dos panos, com apoio Ministério Público, Polícia Federal, setores do Judiciário, setores do Executivo, setores do Legislativo, é isso que, de alguma forma, a gente discute. As instituições que deveriam funcionar a favor da sociedade, a favor do republicanismo, quando elas são dominadas ou orientadas para perseguir uns e deixar outros impunes ou com um tratamento mais brando, é que é temerário. Com tudo isso, com todas as vezes, aqui, por exemplo, acabei de citar um equívoco que eu acho, ao meu ver, do Ministério Público, quando fez isso. Mas nós temos uma prova que as instituições democráticas estão funcionando. A Polícia Federal está fazendo um senhor trabalho. O Ministério Público, com certos exageros, não está fazendo um senhor trabalho. O juiz Sérgio Moro está fazendo um senhor trabalho. O Supremo está fazendo um ótimo trabalho. E olha só, nós não podemos personificar a pessoa de um juiz como o herói nacional. A despeito de eu render minhas homenagens ao Sérgio Moro e ter algumas críticas também, algumas decisões. Isso, o fato de você criticar, não quer dizer que você seja contra a operação. Nós tivemos agora um juiz no Rio de Janeiro que determinou a prisão do Eike Batista e do ex-governador do Rio de Janeiro. Então, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, as instituições democráticas desse país estão funcionando. Eu vou voltar ao mesmo formato, Lucas? Sim. E aí, no terceiro bloco, retomo contigo. Desculpa, Lucas, eu interrompi a sua vez aí. Sem problema, porque, de novo, linguagem não verbal, acho que há uma discordância. Vamos para um breve intervalo. Falamos sobre a Operação Lava Jato. Até daqui a pouco.